Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início a uma aula diferente, né? À distância. Como vocês já devem saber, todos nós, professores, estamos nos organizando para postar no horário da aula de vocês videoaulas, para que a gente não tenha prejuízo nenhum em relação aos nossos conteúdos. Assim que a gente voltar, a gente retoma aulas práticas, tá bom? Mas isso aí a gente conversa na volta, como que a gente restabelece, reorganiza, né, nossa agenda, nosso cronograma. Quanto ao trabalho que vocês têm da B1, eu e o Rafael estamos conversando para ver como é que a gente vai se organizar, porque basicamente vocês têm que visitar um bar. E não é o ideal nesse momento a gente sair e fazer uma pesquisa de campo, né? Agora a gente tem que ficar em casa. Então, provavelmente esse trabalho vai ser mudado, tá bom? Mas a gente avisa, a gente está pensando em novas maneiras de fazer esse trabalho sem que a gente perca, né, muita a experiência, né? A experiência a gente vai perder, mas a pesquisa, né? Que maneira que a gente pode apresentar isso aí, tá bom? Em relação à semana que vem, se a gente vai continuar na quarentena ou não, só vamos saber na segunda-feira, tá? Até segunda-feira eles vão dar um posicionamento em relação a isso. E vamos seguir as recomendações de ficar em casa, tá bom, gente? Lembrando que não estamos de férias, estamos trabalhando, então consultem sempre o AVA de vocês, porque pode ser que vocês tenham atividades e eu não preciso avisar com antecedência, porque vocês têm que fazer no dia da aula de vocês, tá bom? Outra coisa, eu sou a professora desta turma. O professor Rafael é o professor do quarto semestre. Então, tudo que vocês precisarem resolver, né, na minha ausência, vocês podem resolver com ele, mas preferencialmente vocês resolvam comigo, porque eu é que estou com a turma de vocês no AVA, tá bom? Então, tanto é que eu estou gravando as videoaulas de vocês e o Rafael as videoaulas da outra turma. Bom, eu quero aproveitar o gancho da semana passada, né? Que quem participou da oficina de drinks e coquetéis à base de destilados sabe que foi espetacular. E uma das coisas que ele falou me chamou muito a atenção. E aí eu queria aproveitar a aula de hoje para reforçar isso, tá bom? Vamos falar hoje sobre a hospitalidade e Customer Experience, que é a experiência do consumidor, tá? E aí a gente vai focar um pouco no setor de A e B, principalmente bebidas, que é o nosso foco, tá? Eu quero começar perguntando para vocês o que vocês acham que faz o cliente preferir a sua marca, o seu produto e o seu ambiente? Tempo, eu não vou ouvir a resposta de vocês, então eu vou continuar aqui no meu monólogo. Outra coisa, se continuarmos em quarentena, a gente pode ver possibilidades de fazer lives, tá bom? É que eu tô tendo que aprender esses negocinhos aí de como é que faz videoaula, de como é que transmite ao vivo. Então essa semana eu tô aqui fazendo slides comentados, porque é a maneira mais, digamos que é o passo 1, né? Pra gente conseguir se virar aqui. Mas obviamente a gente está buscando outras maneiras. Então já pegamos experiências de professores que fizeram lives, né? Que aí no ao vivo vocês conseguem participar. Só que assim, todo mundo tem que entrar no mesmo horário. E depois esse link fica permanente no AVA, mas eu preciso aprender a fazer isso, confesso, tá bom? Então, voltando aqui.
O que devemos fazer para que não haja outra empresa concorrente na cabeça do cliente? Eu não sei se vocês participaram na palestra, na aula magna que tivemos à noite. Nós tivemos uma especialista em marketing de restaurantes falando muito sobre isso, de transformar o seu empreendimento numa marca. Isso é fundamental para que as pessoas não só vão comer no seu restaurante pensando em se nutrir, em matar fome, mas também para criar um desejo, né? E do tipo assim, eu vou, tiro uma foto nesse lugar, aí eu posto no meu Instagram, todo mundo quer ir. Eu não sei se vocês lembram, ano passado, eu fui numa... Lá no shopping em Eldorado, tem ainda, né, uma barraquinha, um quiosquinho de... Eu ia falar pão de mel, olha só. De algodão doce gigante. E a primeira vez que eu fui, obviamente que eu tirei foto. E era incrível, assim, eu coloquei no meu status no WhatsApp e provavelmente coloquei no Instagram também, a quantidade de pessoas que, assim, nem tenho muita intimidade, vieram perguntar onde é que eu comprei aquele algodão doce. Que não tem, assim, diferença nenhuma de qualquer outro algodão doce que você for consumir em qualquer outro lugar. Mas ele tinha um diferencial, ele é instagramável, né? Ele dá aquela foto bonita, as pessoas compartilham por conta daquela experiência que ele está tendo e as outras pessoas querem realizar a mesma experiência. Então, assim, a pessoa resolveu ir num bar, para um restaurante, né? Para um restaurante, ó, para aniversário. Vamos supor meu aniversário. Aonde eu vou fazer? Num bar. Então, que tipo de produto que eu tô procurando? Eu tô procurando drinks, coquetéis, bebidas alcoólicas, certo? Então, eu vou procurar num bar. Então, a pessoa vai olhar, vai pesquisar, vai ver fotos, vai ver classificações, vai ver, sei lá, Veja São Paulo, lá, Comer e Beber, Paladar, né, do Estadão, vai ver aqueles sites, eu sempre esqueço o nome, aqueles sites que a gente... Tá vendo como é difícil sem vocês? Porque aí vocês já teriam lembrado, né? TripAdvisor. Que aí você, quando vai nos lugares, você vai lá e faz uma avaliação. E aí, depois você pode fazer uma busca por custo-benefício, por mais barato, por mais legal, né? Tem várias classificações que você pode buscar. Então, o que vai chamar o seu cliente para o seu estabelecimento? É o produto. Ele está buscando um produto. Obviamente que o marketing também vai fazer parte disso, ok? Mas o que vai fazer o meu cliente ficar e fidelizar, gente? É o serviço, é a experiência que você vai oferecer, tá? É a hospitalidade que você vai oferecer. É óbvio que o seu produto tem que ter uma excelente qualidade. Isso faz parte do serviço, né? Fazer padrão e fazer um padrão bom, tá certo? Então, hospitalidade. A hospitalidade vem da palavra acolher e tem como principal conceito a forma com que lugares e pessoas recebem aqueles de fora da família. Então, aqui pensando para um restaurante, dentro da hospitalidade, o ambiente em que você vai oferecer. E quando eu falo ambiente, vocês lembram que a gente falou um pouco na aula de planejamento de cardápio isso? Que o ambiente ele tem que estar coerente com a proposta do seu produto e com o seu público-alvo. Então, você vai buscar colocar uma iluminação adequada. Se for um bar tipo americano, você tem que ter o balcão com, sei lá, com os banquinhos. Se for um bar em que sirva comida, petiscos, etc., e que a ideia seja reunião de amigos, etc., você vai colocar mesas, cadeiras confortáveis,
né? Porque a ideia do bar é que as pessoas permaneçam bastante tempo consumindo. Então, eu tenho que pensar num ambiente confortável para essas pessoas, tá? É uma iluminação que não canse os olhos, né? A música, o som, né, tem que estar tanto tem que estar numa altura boa, né? Não muito alto, não muito baixo, mas como tem que estar de acordo com a tipologia do bar. Se for um boteco sem pagode, não rola, né? Da mesma maneira que dentro de um bar de hotel, dificilmente vai tocar pagodão. Provavelmente vai tocar aquele sonzinho ambiente, pianinho, jazz, tá bom? Então, isso faz parte do acolhimento, bem como um produto bem feito, bem como o atendimento do garçom, do bartender, tá bom? De todas as pessoas, desde a hostess, né, até do momento em que a pessoa pensa em ir, liga para reservar, se for o caso, ela tem que ser bem atendida e bem acolhida até o momento que ela vai embora, tá? Se tiver valet, tudo isso tem que nenhum desses momentos em que a pessoa passar dentro do seu restaurante ou do seu bar pode falhar. Dentro da gastronomia, a gente tem que pensar que a hospitalidade é quem manda. Ela manda, ponto. Não tem conversa. Por quê? Quando você alimenta alguém, você está acolhendo essa pessoa, você está suprindo uma necessidade, seja fisiológica, seja psicológica, né? Seja uma questão de lazer. Então aqui eu coloquei que a gastronomia tem o objetivo de acolher e restaurar o bem-estar da pessoa que chega ao estabelecimento. De duas maneiras. A gente está aqui focando em bar, né? Mas a pessoa está o dia inteiro trabalhando e vai no PF da esquina. Que não tem luxo, não tem nada demais. Mas a pessoa, quando ela vai almoçar, vamos supor, ela trabalhou 4 horas direto e tal, cabeça fervendo. A energia dela tá baixa, tá caindo, ela já... Isso fisiologicamente falando, né? Aquele desânimo começa a bater. A partir do momento que ela almoça, esse ânimo vai voltando, né? Porque ela consumiu energia, então o metabolismo dela começa a trabalhar e ela volta a ter aquela energia para trabalhar, tá? Então isso é a restauração do bem-estar da pessoa. Ok? Clássica cena de filme. Chega o cara que tomou o maior toco da mulher e senta na mesa do bar. Tem até música, né? Daquele homem da brega lá, do garçom na mesa de bar lá, né? Os caras vão afogar as mágoas no bar. Mas não necessariamente em beber, né? Mas porque o garçom, o bartender, ele tá ali como uma figura que vai te ouvir, tá? Então você, de qualquer maneira, vai estar trazendo um pouquinho de conforto, né? Para aquela pessoa que tomou o toco. Como é que é na música? E se eu não sei o que, me deite no chão, por favor. Então tá vendo como o garçom exerce uma figura importante, né? Nessa... É a única pessoa com quem ele tem pra desabafar nessa música, né? Eu acho que vocês já entenderam qual música que é. Eu sou péssima nisso, né? Em música. Eu só não vou cantar pra não humilhar vocês com a minha voz super afinada. Vou privar vocês desse privilégio, porque o ouvido de vocês não é pinico, né? Como diz o ditado. A gastronomia, ela mexe com necessidades fisiológicas do ser humano, mesmo que a bebida alcoólica ela não seja vamos dizer assim, primeira necessidade primária. E não necessariamente, quando a gente fala de bar, de bebidas, né, a gente tá falando de bebidas em geral. Um cafezinho,
né? Restaura já o dia da gente, a tarde da gente, né? Naquele meio da tarde que você já não consegue nem se concentrar direito, porque, de novo, a energia já tá baixando, você tá doido pra ir pra casa, mas sabe que ainda vai pegar metrozão e ir pra faculdade. Você vai lá, toma um cafezinho na copa do trabalho, bate um papinho com alguém que estiver lá também, tomando um cafezinho e pronto. Isso já dá um up, né? A gente já fica mais acordado. Bom, a qualidade em serviços no ramo de A&B, ela visa operacionalizar a hospitalidade e satisfazer as necessidades dos nossos hóspedes. Então, a hospitalidade na gastronomia, ela é operacionalizada. Ela não é aquele acolhimento de vó, tá? Isso é um serviço e todos no estabelecimento têm que estar bem treinados para isso. Não existe mais espaço para aquela figura de chefe de cozinha grosso e mal educado, né? Que manda o cliente embora. Esses dias eu tava ouvindo no rádio aquele Fogaça falando que ele já expulsou gente do restaurante dele. Isso não existe, gente. Isso não existe. Você tem que dar uma experiência. Você tá lá para servir. A gente é do ramo da hospitalidade. A gente tá lá para servir. Tanto é que a gente tá vendo que nesse negócio de quarentena, da gente ter que ficar em reclusão e tudo mais, o que tá aberto? Restaurante, gente. Porque é uma das necessidades básicas, comer, né? Os últimos estabelecimentos que param são os hotéis, né? São restaurantes, parece-me, né? Estão tentando aí deixar só como delivery e etc. Mas a gente tá ali. É porque eu tô vendo um monte de meme na internet que quem tá na linha de frente é o pessoal da saúde, quem tá na linha de frente é o pessoal, sabe? Cada um puxando sardinha pro seu lado. Mas o ramo da hospitalidade também tá numa das linhas de frente aí, né? É igual aquele caso lá do Titanic, né? Que o barco tá afundando e o povo tá tocando música lá, porque vamos sem pânico, né? Sem pânico, é sempre assim. Sempre que tá perto de acontecer uma catástrofe, todo mundo fala sem pânico. E aí entra o pessoal da hospitalidade para acalmar os ânimos. Então, quais são as ferramentas para operacionalização da hospitalidade como serviço? Gente, acho que eu vou até colocar isso na dissertativa para ver se vocês lembram como é que escreve operacionalização. Ó, até consegui falar mais rápido. Nós temos duas, que é o capital humano, somos nós, né? Como que é o capital humano e o capital tecnológico? O capital humano, ele é o mais importante de todos, tá? Qualquer pequena ação durante o atendimento é um diferencial quando ele for bem pensado. Então, a gente gosta de ser bem atendido. A gente gosta de ser bem tratado. Da mesma maneira que qualquer pequena ação errada, qualquer viradinha torta de boca, qualquer, né? Isso vai chamar atenção e também vai ser um diferencial ruim para a pessoa talvez nem voltar mais lá. Não necessariamente nos traz custo, mas leva satisfação ao cliente. Não vou dizer que não traz custo, porque um bar, um restaurante com um pessoal bem treinado, dificilmente acontece erro. E o treino custa dinheiro. Geralmente eu tenho que chamar uma consultoria, um educador para fazer esse treinamento para todos os funcionários e ensinar esses pequenos diferenciais, tá? Vocês viram que na oficina o Guilherme falou sobre isso, né? Do restaurante da rede de hotéis, do bar da rede de hotéis que ele estava prestando consultoria. Que ele começou do zero, de treinar todos os funcionários, não só a entender sobre o cardápio, entender o que tem naquele coquetel,
degustar, saber vender, saber tratar do funcionário, dos clientes. Tudo isso é muito importante, tá? Da mesma maneira que esse capital humano, ele tem que ser muito bem cuidado, ele tem que ser tratado como o nosso cliente interno. O cliente externo é aquele que vem consumir, o cliente interno seriam os nossos funcionários, porque eles é que estão fazendo aquela mediação entre os ideais do seu restaurante, do seu bar e o seu cliente. Então, se ele não estiver preparado para transmitir a mensagem, vai ter ruído e o negócio vai ficar feio, né? Você não vai atingir seus objetivos e, pior, não só não vai atingir, mas como pode ser prejudicado, tá bom? O capital tecnológico é qualquer ferramenta que possa melhorar, agilizar o atendimento. Hoje em restaurante é muito comum a gente pegar o pessoal usando o smartphone, tablet, né? Isso agiliza muito o atendimento, já vai direto para a cozinha, comanda, não tem que ficar anotando com as letras tudo ruim deles lá, e perde papelzinho, enfim. Já é tudo informatizado nesse caso, tá? Isso é um exemplo clássico de melhoria de serviço através da tecnologia. Você vai no McDonald's, agora tem aqueles totens que você mesmo faz o seu pedido. Isso diminui fila, né? Porque geralmente você fica na fila, ainda chega lá, você ainda tá com dúvida, tal. O cardápio não tá totalmente disponibilizado pra pessoa. Ela tem que ficar perguntando se vem cebola, né? Porque geralmente a criatura não gosta de cebola. Tem que perguntar quais são os ingredientes. Então, isso agilizou mais ainda, até porque o objetivo é fast food, é ser rápido, tá? Não é... Tem estabelecimentos que justamente o objetivo é ter essa interação com o garçom, com o atendente, com o bartender, para que ele mesmo explique sobre os pratos, né? Isso aí, aquela professora de vocês maravilhosa de planejamento de cardápio já falou. Isso aí vocês já sabem. Então, gente, o nosso objetivo, pensando nesse capital humano, nesse capital tecnológico, que são as ferramentas que a gente pode operacionalizar a hospitalidade, é oferecer uma experiência única ao consumidor, tá? Isso vai gerar uma satisfação do cliente se você souber oferecer. Então, a ideia é oferecer a satisfação, gerar essa satisfação, ter esse retorno. Padronização de produtos e serviços é importantíssimo para que você consiga gerar essa satisfação. Então, nós vamos fazer drinks e coquetéis, se tá lá que vai 50 ml, né, uma dose de vodka no negócio, você não pode colocar nem 25 nem 60, é 50 ml. 2 motivos: se você coloca menos, a não ser que o cliente peça, tá, gente? Se você coloca menos, o cliente vai falar: poxa, por que hoje tá diferente? Por que a minha não tá tão legal igual da outra vez, né? E se você colocar mais, você vai dar prejuízo, né? Porque se você colocar 5 ml a mais, a cada 10 doses, a cada 10 drinks você perdeu uma dose. Então, é importante ter essa padronização. Senão não existiria, né, a dosagem. Simplesmente cada um ia lá e tacava o que quisesse. Então, se o corte do limão é a francesa, ele tem que estar sempre a francesa, não pode estar em rodela. Se for a rodela, não pode ser a francesa. Então, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Porque se acontecer alguma coisa comigo hoje e amanhã um de vocês precisar me substituir, nada no restaurante vai mudar. Nada no bar vai mudar. Assim como o serviço, né? O serviço, ele tem que ser padronizado. Como se você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, volte sempre, seja bem-vindo. Se você vai ter bastante interação com esse cliente ou o mínimo possível, tudo isso é padronizado, tá? A ideia não é que varie de funcionário para funcionário.
E isso é o que vai trazer a fidelização do cliente. Tá certo, gente? É trazer essa padronização e satisfação, que é o que eu venho dizendo a aula inteira, né? Mas isso ainda não é suficiente. Não é suficiente. A gente ainda tem que fazer mais. Mais do que oferecer uma experiência ao consumidor. A gente tem que oferecer uma experiência única e personalizada, tá? É importante que a gente tenha, sim, todos esses serviços padronizados, mas que alguns detalhes sejam personalizados. E até isso é meio padrão. Tem que considerar espaço, tempo e a pessoa que está envolvida nesse processo. Então, quanto mais eu conheço meu cliente, melhor. Por que essas padarias de bairro, os botecos de bairro, tem tantos clientes fiéis que vão lá ou todo sábado ou todo dia? Eles vão rotineiramente nesses locais porque as pessoas acabam se conhecendo e o atendimento é personalizado. Você pode ver aqui, eu quase não gosto de café nem doce, né? Então aqui perto de casa tem aquela tal Belém, que é uma franquia, eu acho, de cafés com docinhos portugueses. E eu mal gosto de doce português, né? E aí, sempre que a gente vai no mercado, a gente passa nessa cafeteria, nesse cafezinho. Ops. E na terceira ou quarta vez, a moça já estava me oferecendo o que eu gostava. Ela esperou algumas vezes, ofereceu o cardápio, eu já conhecia, né? Mas é que abriu aqui há pouco tempo. E aí ela viu que eu gostava muito do pão de Deus. Então toda vez que eu vou lá e eu faço meu pedido, ela, e o pão de Deus, você não vai levar? Você esqueceu? Né? Então a pessoa acaba se sentindo especial quando esse serviço é personalizado. A experiência que o cliente vivencia na sua marca, desde que ouve falar dela, quando gera uma expectativa sobre o seu estabelecimento até o momento que indica a todos os amigos, faz parte dessa customer experience. Eu não sei se está escrito certo, gente. Agora me deu um branco. Se é customer ou customer. Depois a gente procura no dicionário, tá? Agora eu fiquei pensando se está escrito correto. Mas enfim, vocês estão entendendo, né? A experiência do consumidor. Se alguém está incomodado que está escrito errado, calma, que eu me toquei que pode ser que esteja errado, mas não sei se está. Então, durante toda essa vivência que a pessoa tem, desde o momento que ela ouve falar da sua marca até o momento que ele vai indicar para os amigos, isso vai depender de toda a experiência dele, em detrimento de um sentimento que você gerou àquela pessoa quando ela esteve naquele local. Se foi uma experiência agradável, a pessoa se sentiu bem, ela vai passar adiante. Se ela se sentiu mal, ela vai passar adiante mais ainda. Porque ela vai falar, nossa, eu fui naquele lugar, precisava ver que grosso que foi o barman comigo. Nossa senhora, jogou o drink com tudo no balcão, espalhou em todo lugar. Nossa, aquele paninho sujo, fedendo a cachorro molhado em cima do balcão. Então, assim, a culpa é sua e sua. Quando as pessoas falam que o cliente tem sempre a razão, geralmente é verdade, por causa disso, tá? Então, todas as experiências que a pessoa vai realizar desde o momento em que ele ouvir falar da sua marca até o momento que ele vai passar para frente, ela tem que ser pensada estrategicamente. E é por isso que os bares devem contar com equipes multidisciplinares. Não é uma pessoa só que vai ter que pensar em todas essas etapas. Sim, existe a figura do
restaurateur existe, né? Que é o cara que administra tudo. Mas não é ele que vai planejar a cozinha sozinho. Ele vai trazer para planejar a cozinha dele, quando ele vai construir, ele vai trazer um arquiteto especializado nisso e o chefe de cozinha para ajudar nesse planejamento. Na hora de fazer o marketing, não é catar o filho de 14, 15 anos lá que entende bastante de Instagram e ficar jogando foto no Instagram. Não, até as mídias sociais de um bar devem ser monitoradas por um profissional da área de marketing. E de preferência, alguém da área de marketing voltado a restaurantes e bares, tá? Então, não adianta pegar, sei lá, o marqueteiro da Leroy Merlin, sei lá, um negócio de construção. Não é que a pessoa não vá fazer direito, mas ela tem menos experiência no ramo do que outras pessoas. Espera só um pouquinho que eu vou beber um gole d'água. Por que a gente tem que pensar estrategicamente? Porque, cara, concorrente é o que não falta. Tem gente oferecendo coisa do mesmo jeito por um preço menor, né? Às vezes nem é tão bom, mas atendem bem pra caramba, então eu me sinto bem naquele lugar. Eu vou voltar lá. Eu não vou voltar pra ser maltratada. Eu sei quanto custa, quantas horas de trabalho eu tive que trabalhar pra passar uma horinha naquele local, né? Poxa, ninguém é ignorante, as pessoas têm essa consciência e a gente tem que levar isso em consideração. O preço nunca vai ser o principal determinante para as escolhas. Ele entra, obviamente, principalmente para a gente que é pobre, a gente olha pelo preço. Mas a primeira coisa que a gente procura é o ambiente, são os produtos, e depois a gente vê se a gente pode pagar dentro daquelas oportunidades, a gente pode pagar ou não. E tem lugar que você paga muito, muito caro, mas nem que você volte lá uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, você faz questão de voltar, porque você paga por aquela experiência, tá? Algumas ferramentas do agora tá escrito Customer, tá vendo? Deixa eu procurar aqui no Google enquanto eu falo com vocês. Peraí que eu tô procurando no Google, que aí eu já falo pra todo mundo, porque eu sei que vai ter gente que não vai procurar. Customer é customer, não é customer, tá, gente? Tava escrito certo. Aqui tá escrito certo e aqui tá escrito errado, tá? Então, vamos lá. Ferramentas do Customer Experience. CRM, que é Customer Relationship Management, que vocês gostaram do meu inglês? Meu inglês de rua. Em português significa gerenciamento do relacionamento com o consumidor. Entender o que a empresa sabe do cliente. Então, o que eu sei sobre os meus clientes? Eles moram nas redondezas e vêm toda semana aqui. Não, o pessoal aqui vem todos os dias. Muitos idosos frequentam o meu estabelecimento. Isso é importante você saber, né? Traçar o seu público-alvo. Porque por mais que você tenha planejado e tenha uma expectativa, a realidade, vocês sabem que ela é a realidade. Ela vem do jeito que vier e a gente tem que saber como lidar com as adversidades. Então, o que eu sei? O que eu sei sobre o meu cliente? O que a empresa sabe sobre o cliente? E sabe quem é a melhor pessoa para dizer isso? É o garçom, é o atendente, é o caixa. Não adianta buscar essas informações com pessoas de fora da empresa. Ou com, às vezes, o dono da empresa aparece uma vez por semana, ou se aparece todos os dias, não tá com a cara enfiada no escritório. Quem tá na lida, que realmente conhecem os clientes, são os atendentes, tá? As pessoas que estão servindo. E tem o CEM,
Customer Experience Management. Eu não sei falar essa palavra. Tenho dificuldade. Que é a administração da experiência do consumidor. Que aí é você conhecer e criar algumas expectativas do cliente. Quais as expectativas que ele tem? É suficiente para ele gerar aquele desejo pela minha marca? Então vamos criar algumas expectativas. E aí até quem assistiu a aula magna que teve na segunda-feira da semana passada à noite, que teve aí, a moça até falou que, na opinião particular dela, né, a moça do marketing, na opinião particular dela, o Paris Segues nem é grande coisa. Mas eles acabaram criando um desejo das pessoas estarem lá. E por causa daquele petit gâteau que eles espetam um picolé. Um petit gâteau com picolé enfiado dentro. Não tem nada demais, nada de espetacular do ponto de vista gastronômico, mas é um prato instagramável e agregaram um valor, que é gente famosa postando essa sobremesa que é instagramável. Então, quer dizer, fez com que as pessoas gerassem uma expectativa e um desejo de estar lá para experimentar essa sobremesa, tá? Tanto é que eu sei que muitos de vocês já foram, que eu sei, e muitos já falaram que também não gostaram, mas às vezes não é nem porque não é bom, é porque a expectativa que você tinha, ela era maior do que o que eles poderiam oferecer. Então, cabe ao restaurante imaginar estratégias de não desapontar você enquanto cliente. Ele tem que sempre superar as expectativas do cliente, tá? Eu, quando vou viajar, eu procuro nesse TripAdvisor o melhor custo-benefício, porque eu sou mão de vaca, mas também não gosto de comer mal. Basicamente isso que significa custo-benefício, tá? Que não é tão ruim, mas também não é tão caro. E aí, quando a gente vai para Minas, a gente passa em Ribeirão Preto e sempre passa no Pinguim, né? Na choperia Pinguim. Que na verdade também ele tem muito mais história do que, assim, não é algo ruim, o chopp é bom, é gelado, o serviço é maravilhoso, os petiscos são ok, não são maravilhosos, mas são ok, mas é caro. E aí eu falei, poxa, a gente sempre passa em Ribeirão Preto, só vem nesse Pinguim. Eu falei, gente, vamos numa churrascaria, porque aqui é terra de carne, né? Deve ser bom, qualquer lugar deve ser bom. E aí a gente procurei lá o melhor custo-benefício, e a gente foi meio desconfiado, né? Porque em relação ao ticket médio era muito menor do que no Pinguim, mas fomos. E assim, era um local muito simples, mas aconchegante. Os funcionários eram todos bem educados, que não faz mais que obrigação, né? O serviço era ok. E a comida era muito boa e muito bem servida. Então era carne no ponto certo, o corte bem realizado. Fomos bem servidos num preço ótimo. Tipo, nós pagamos no prato completo para 5 pessoas, que veio a carne, risoto, salada. Nós pagamos o que pagaria em 1 quilo daquele corte de carne que é o T-bone, né? A gente pagaria 1 quilo de carne aqui crua. Então, superou as expectativas. Vou voltar mais vezes lá? Obviamente. Que a gente na ida pode ir no Pinguim e na volta ir nesse lugar. Que eu já esqueci o nome, mas eu salvei no meu Instagram, né? Que é pra não esquecer. Então, não desapontar o cliente é metade do caminho andado, tá? O cliente é Deus. Sem cliente, você não tem o porquê de ser. E o funcionário é Jesus Cristo, gente. Porque também, se o seu funcionário não souber, não for valorizado o suficiente para que ele passe tudo que você pretende ao consumidor, sua empresa também não é nada, o seu bar não é nada. Então,
acho que o Guilherme falou bastante disso no início da aula da semana passada, né? Da questão de que o serviço é o ingrediente mais importante do bar, né? Que não adianta você ter a melhor bebida, o destilado mais puro, a cerveja mais com o melhor malte da face da terra. Até porque tem questão de gosto, né? Tem gente que não se adapta a essas cervejas artesanais, cerveja puro malte. O povo gosta de cerveja Pilsen e acabou, entendeu? Isso é questão de gosto, mas eu posso oferecer uma gama imensa de variedades de produtos, mas o meu serviço, ele tem, vamos recapitular, ele tem que ser padronizado, de qualidade e personalizado, tá bom? Como que a gente pratica esse customer experience? Eficiência, harmonia e surpreender positivamente. Então, assim, pedir um chopp tem que vir na hora gelado, trincando, tá? Harmonia, todos os setores têm que estar falando a mesma língua. Não pode ter rincha entre cozinha, salão, bar e salão. Não, todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Então, se pedir um chopp, ele tem que vir rápido e trincando. Isso depende só do garçom? Não. Quem tá tirando o chopp também tem que ter esse conceito, né? Essa consciência de que tem que ser rápido e trincando. E surpreender positivamente o cliente, tá bom? Nunca negativamente. Só de você não surpreender já tá ótimo, né? Se o chopp não vier quente, não demorar e vier quente, já tá ótimo. Como que a gente consegue, né, conquistar esses objetivos de trazer eficiência, harmonia e surpreender positivamente? Utilizando os 5 sentidos, que é por onde a gente tem a percepção do mundo, e através deles nós vamos criar as nossas expectativas. Então a gente falou muito da questão visual, a gente fala muito da questão visual na questão dos instagramáveis. Vocês perceberam que eu adorei essa palavra, né? Então as pessoas veem muito do que a gente ouve, não só ouve falar, mas a gente falou já em planejamento de cardápio que ouvir uma pipoca estourando, né, já é... no bar, quando você pede um espumante, ouvir o barulho daquela rolha sendo aberta, faz parte da experiência de consumir um espumante. Então você não pode privar o cliente dessa experiência, né? Na hora que você for servir, você abre na frente do cliente. Antes pergunta, porque às vezes até a questão de abrir o espumante faz parte da experiência. Então tem que perguntar se a pessoa não gostaria de abrir ou se pode abrir, né? Posso abrir? Aí você abre. Cheiros, sabores, texturas, tá? 5 sentidos, lembrem sempre disso. Então, vocês viram na aula do Guilherme como é que foi a questão dos aromas? Da batidinha que ele deu no manjericão lá e ficou benzendo o copo? Então, tá faz parte dos 5 sentidos. Você não vai sentir gosto nem nada de manjericão, mas vai sentir um aroma especial naquele drink. Ele deixou de ser um simples drink, tá? E a experiência também de ver o show, né? De bater no manjericão e ficar benzendo lá o copo. Bebendo água. Ele também comentou que eles defumam alguns copos e para dar aroma no copo também faz parte do olfato. Assim também como quando o drink não vai gelo no meio, o copo tem que estar gelado. Isso faz parte do tato. Então vejam como que num simples drink a gente mexe com todos esses sentidos. Vamos pensar no visual, né? Cores, aquele Curaçao Blue deixou muito lindo.
aquele rosinha lá, o Cosmopolitan, o rosadinho dele. Ele mostrou até a água tônica rosé que eles têm, que deixa o drink muito mais apresentável. Ele não tem sabor, aroma nenhum, mas ele deixa o drink mais apresentável. Quando você ouve desde o barulhinho de uma rolha sendo aberta, o barulhinho do gelo no copo é muito característico, né? Aí a questão do olfato, dos aromas, o sabor, obviamente, tem que estar sempre muito equilibrado, e o tato, né, nas sensações, gelo e etc, tá? Os fatores que definem o restaurante, então cardápio, ambiente e serviço tem que estar sempre em sintonia, integrado em equilíbrio, dessa maneira que vocês vão criar uma harmonia. E a flexibilidade. É importante que vocês sempre estejam atualizados. De que maneira? Participando de oficinas, videoaulas, cursos, lendo. Gente, eu recomendo a leitura daquela revista Paladar. Não é revista. Agora é tudo no site, né? Mas é uma coluna do Estadão. Uma coluna não, um caderno do Estadão, que chama Paladar. Eles, diferentemente da Veja, que ela avalia pratos, etc., eu acho que o Paladar avalia a experiência como um todo, né? Fala um pouco do chefe, então eu acho interessante. Aliás, deve ter até podcast. Eu acho que a mulher chama Priscila, a colunista, que ela costuma na Rádio Dourado, que é a rádio de velho. Mas como eu tô velha, eu tô ouvindo essa rádio agora. Ela costuma falar, acho que chama Pitadas, sei lá, tem nome lá. Mas enfim, ela costuma falar. Então talvez existam talvez não, existe podcast sobre isso. Então acho que é interessante, é uma maneira da gente se manter atualizado. Mesmo que a gente não tenha condições de ir aos locais, a gente saber que esses locais existem e o que eles estão fazendo. E óbvio, se for um local muito caro, mas que seja uma experiência excepcional, por que não estabelecer, todo meu aniversário eu vou conhecer um desses bares, um desses restaurantes, né, que são bem cotados, que são bem falados, que oferecem experiências. Dessa maneira, a gente está adquirindo bagagem, né, referências para que a gente possa criar. Estar aberto a mudanças, o mundo muda o tempo todo. E a gente não tem controle dessas mudanças, gente. Nós estamos vivendo isso. De um dia para o outro, a gente está enclausurado em casa, não tem aula, né? Não tem... O shopping vai fechar. Então, assim, a gente não tem controle sobre essas mudanças. Mas o que a gente vai fazer com essas mudanças? Então, de novo, naquela aula magna que teve à noite, pessoal, tentem, quando a gente fizer esses eventos à noite, né? Nós fizemos de manhã, mas é que geralmente os palestrantes têm mais disponibilidade à noite. Tentem participar, porque, nossa, eu fiquei impressionada com a aula magna que teve na semana passada. E eles falaram, né, sobre isso, que, por exemplo, lei seca mudou tudo em questão do bar, né? Porque antigamente você podia, sei lá, tomar 1, 2 latinhas de cerveja e dirigir. Hoje você não pode ter nada de álcool no organismo, senão você pode ser preso, né? Tem o bafômetro. E quando baixou a lei de não poder fumar em locais fechados e nem ter área de fumante. Então, tudo isso vai mexer com o comportamento do cliente, e o comportamento do cliente é o que vai ditar o seu restaurante. Então, o seu restaurante tem que estar sempre andando no padrão, mas levando em consideração que os clientes, eles não seguem um padrão, porque tudo pode mudar a qualquer momento, tá? Assim como modismos, né? Tá maior na moda tirar foto com o gin lá, meu Deus, que Tanqueray lá, Tanqueray, Aperol. Então, assim, isso, se não existe no seu bar, vai ter que ter. A taça do Aperol, do Tanqueray,
ela tem que ter em todos os bares, porque as pessoas querem tirar foto com aquilo, mesmo que elas detestem gin. Mas a expectativa já foi criada, então nem que ela experimente, tá? E a gente tem que, quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que estar sempre livre de preconceitos e julgamentos, tá? Nós estamos para servir, nós não estamos para julgar, nós não estamos para discutir. Alguns assuntos, às vezes o cliente quer tocar no assunto e não tem jeito, mas você vai se esquivar, né? Você vai concordar, por mais absurdo que a pessoa esteja falando. Você tem que entender que naquele momento aquela pessoa, ela tá lá buscando hospitalidade e você tem que oferecer hospitalidade. Você não pode começar a xingar a pessoa, por exemplo, né? E por conta de política, por exemplo. Agora, tudo que se fala de político, se as pessoas têm pensamentos contrários, ninguém vai conversar. A pessoa, na verdade, ela só vai falar, ela não vai ouvir. Então, não precisa retrucar. Dessa maneira, você não vai... você não vai... Esqueci a palavra. Vou até voltar, que é uma palavra que eu usei. Você não vai surpreender negativamente, né? Você não vai desapontar o cliente. Eu queria lembrar do desapontar, tá? Gente, então é isso. A aula de hoje sobre hospitalidade. Vocês viram que é o principal ingrediente do bar. Próxima aula, provavelmente, nós vamos falar sobre a questão de legislação, se não for aula na faculdade. Se for aula na faculdade, a gente vai para aula prática, tá bom? Vou tentar buscar alguns vídeos de pessoas fazendo os drinks classicamente, mas quem veio na aula passada, já tá meio caminho andado, porque aquelas bases que o Guilherme deu servem pra vida, tá? Eu não sei se vocês gostaram tanto quanto eu, né? Mas eu achei que foi sensacional. Quanto à nossa aula de amanhã, que seria sobre... De amanhã não, de hoje. Que eu tô gravando um dia antes, tá, gente? Agora vocês sabem meu segredo. Quanto à nossa aula de hoje, que seria café, eu não remarquei, sinceramente, porque eu não sei o que vai acontecer e tem coisas que estão fora da minha alçada, da alçada da instituição, da alçada de vocês. Então, eu só falei pra ele pra gente suspender. E assim que a gente voltar às nossas atividades normais, eu remarco com ele. Nem que a gente remarque para depois da B2, entendeu? Mas eu e o Rafael estamos conversando de novo, falando para vocês que nós estamos conversando de como que a gente vai reorganizar a nossa agenda, né? Tá? Para que a gente não tenha prejuízo nenhum de aulas práticas. Pode ser que a gente tenha que juntar a aula, não interessa, gente, a gente vai dar um jeito, tá bom? Não se preocupem. Qualquer dúvida que vocês tenham, representante da sala de vocês tem meu contato, podem mandar aqui pelo AVA, mensagens, tá? Peço que as dúvidas sobre a matéria vocês mandem tudo aqui pelo AVA, e aí a gente vai se falando e se organizando. Se eu aprender até a semana que vem e ainda não tiver voltado às aulas, eu vou tentar fazer uma live, mas não prometo, tá bom? Gente, um beijo, até mais, se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa, tá? Não se submetam ao risco, porque saúde é tudo que a gente tem, beleza? Sem saúde a gente não tem nada. Até mais, gente. Ih, não consigo parar.